Galileu Galilei, o pai da ciência moderna. Dois pesos diferentes são jogados de uma torre de 100 metros e caem na Terra em aproximadamente 2,5 segundos. Mas a resistência do ar impede a observação cuidadosa. Esse é um problema difícil de ser analisado, mas a mente brilhante de Galileu foi capaz de conseguir resultados que enterraram para sempre a concepção aristotélica, que durou quase 2000 anos, de que os corpos caem em velocidades relativas a seus pesos. Galileu foi o maior cientista do século XVII. Sua ênfase sempre esteve em como as coisas se movem, mais do que por que elas se movem, como era a tradição. Segundo Galileu, o cerne do veio a ser conhecido como método científico nas ciências físicas modernas é o conceito de uma interpretação matemática sistemática de experimentos e fatos empíricos. A filosofia, ou seja, a física, está escrita nesse grande livro. Refiro-me ao universo, que permanece aberto a nossos olhares, mas não pode ser entendido a menos que se aprenda primeiro a compreender a linguagem e a interpretar os caracteres nos quais ela está escrita. Está escrita na linguagem da matemática. Esse módulo tem pouca matemática e muita física, pois, como já sabemos, as duas matérias estavam estreitamente relacionadas naquela época. Tanto assim que, apesar de suas notáveis descobertas na física, Galileu ocupou a cadeira de matemática na Universidade de Pisa. Galileu foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano que desempenhou um papel importantíssimo na Revolução Científica. Entre seus feitos estão melhorias no telescópio e as observações astronômicas e, em consequência disso, resultando no apoio ao pensamento de Copérnico. Ele encontrou oposição da parte dos astrônomos que duvidavam do heliocentrismo. A questão foi investigada pela Inquisição Romana em 1615, que concluiu que poderia ser defendido como uma possibilidade, não um fato estabelecido. Ele foi julgado pela Inquisição, considerado veementemente suspeito de heresia, forçado a se retratar e passou o resto da vida em prisão domiciliar. Foi durante a prisão domiciliar que Galileu escreveu uma de suas mais notáveis obras, Duas Novas Ciências, na qual resumiu o trabalho que fizera cerca de 40 anos antes sobre as duas ciências, hoje chamadas de cinemática e resistência dos materiais. Galileu se deu conta de que era necessário apresentar resultados indisputáveis e o que poderia ser mais convincente do que conclusões baseadas em observação e experiência. No início do século XVI, Galileu usa o telescópio para fazer observações astronômicas e descobre que a Via Láctea é composta de miríades de estrelas, os satélites de Júpiter e as montanhas e crateras de Marte. Galileu observou com seu telescópio o que ele descreveu na época como 3 estrelas fixas, totalmente invisíveis em sua pequenez, todas próximas a Júpiter e dispostas numa linha reta. As observações nas noites seguintes mostraram que as posições dessas estrelas em relação a Júpiter estavam mudando de maneira inexplicável se fossem realmente estrelas fixas. Depois de alguns dias, Galileu notou que uma delas tinha desaparecido, observação que ele atribuiu ao fato de ela estar se escondendo atrás de Júpiter. Então, em mais alguns dias, ele concluiu que as estrelas estavam orbitando Júpiter. Ele descobrira 3 dos 4 maiores satélites, as luas daquele planeta. A observação desses satélites levou à defesa do sistema heliocêntrico de Copérnico. Galileu também observou que Vênus exibia um conjunto completo de fases similar ao da Lua. O modelo heliocêntrico do sistema solar desenvolvido por Copérnico previa que todas as fases seriam visíveis, já que a órbita de Vênus em torno do Sol causaria que seu hemisfério iluminado se voltasse para a Terra quando oposto ao Sol, e oposto à Terra quando voltado para o lado do Sol em direção à Terra. Por outro lado, no modelo geocêntrico de Ptolomeu, isso seria impossível.
O impacto e as descobertas astronômicas de Galileu foi imediato. Porém, em 1616, a Inquisição comentou sobre a teoria heliocêntrica, afirmando que a alegação de que o Sol é o centro imóvel do universo era heresia e que a Terra de fato se movia era teologicamente errada. O Tribunal do Santo Ofício decidiu que não havia provas o suficiente para concluir que a Terra se movia, e assim solicitou a Galileu que abandonasse a defesa da teoria heliocêntrica como algo além de uma ferramenta matemática conveniente para descrever a movimentação dos corpos celestes. Como Galileu persistiu em suas ideias, foi então proibido de divulgá-las ou ensiná-las, e depois preso e sentenciado a renunciar publicamente de suas ideias.